Olá, hoje no Legislativo em Foco nós vamos abordar o trabalho da Comissão Parlamentar sobre a Autarquia São José Previdências, que foi instalada em dezembro de 2011. E para falar sobre este assunto nós recebemos o presidente da comissão, o vereador Moacir da Silva, e o relator da comissão, o vereador Antônio Batista. Eu agradeço a presença dos dois parlamentares aqui no estúdio. E faziam parte também dessa comissão, como membros, o vereador Adriano de Brito, do PR, Aline da Silva Castro, do PSDB, e também Orvino Coelho de Ávila, do PSD. Bom, eu vou iniciar a nossa conversa falando com o presidente da comissão, o vereador Moacir da Silva. Vereador, para as pessoas que estão em casa entenderem a criação dessa comissão, qual foi o motivo que levou a Câmara a fiscalizar? Primeiro, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, agradecer essa oportunidade aqui da TV Câmara de nós podermos estar discutindo um pouco esse assunto, apesar de que foi amplamente discutido através das sessões da Câmara e também pela própria TV Câmara durante esse tempo e pela mídia de uma maneira geral, mas é importante que a gente volte novamente para conversar sobre ela. Ela foi instituída exatamente devido a algumas operações que aconteceram dentro da São José Previdência que acarretaram num prejuízo de 30 milhões daqueles recursos que são dos funcionários. É bom que quem nos assiste entenda de que o servidor ele recolhe dos seus salários, né, uma parte que é para a Previdência, e a Previdência ela é privada no sentido que ela pertence aos servidores, né? E esse fundo é o fundo que depois vai garantir a aposentadoria e vai garantir esses direitos dos servidores de São José. E algumas operações, ou alguma parte desse dinheiro sempre é transacionado no mercado de capitais, e algumas transações dessas acarretaram 30 milhões de prejuízo para São José Previdência, o que é um volume assustador. E isso então provocou na Câmara de Vereadores a necessidade de que nós fizéssemos uma comissão parlamentar de inquérito para poder averiguar as condições, a situação e o que levou, né, e quais os motivos para que isso tivesse ocorrido. E a metodologia do trabalho, vereador Batista? A comissão ela foi instaurada em dezembro de 2011 e começou o trabalho em fevereiro. Como é que foi até agosto, que foi a data de conclusão dos trabalhos da comissão? Então, primeiramente as aplicações dos fundos previdenciários, né, no mercado financeiro, aquisição de títulos do Tesouro Nacional, é uma legislação muito específica, complexa, até mesmo porque a criação dos fundos de previdência, eles têm uma vida extremamente curta, se olharmos a história recente, né? No caso da São José Previdência, temos aí 8, 9 anos de existência. Então a metodologia foi primeiro conhecer da legislação, que eu volto a insistir, é complexa, é de domínio de poucos técnicos. Nós não tínhamos aqui na Câmara de Vereadores, e dificilmente qualquer outro poder tem técnicos habilitados, né, com conhecimento com profundidade. Primeiro, portanto, nós nos ativemos a isso, a estudar a legislação, conhecer a prática, a forma de como se faz as aplicações. Para isso nós consultamos algumas instituições, né, que nós agradecemos alguns técnicos que compareceram voluntariamente para nos dar uma noção de como se faz a prática das aplicações no mercado de títulos do Tesouro Nacional. O passo seguinte foi coletar junto ao Ministério Público, junto ao Banco Central, junto ao Tribunal de Contas do Estado, requerer ao próprio São José Previdência, que é o regime de previdência do município, todos os relatórios que porventura eles tivessem em mãos, né? Passo seguinte foi convidar ouvir depoimentos de membros do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal, ex-diretores, ex-presidentes, o atual presidente, né, e os gestores da São José Previdência, para nós podermos fazer juízo, termos uma noção completa de como ocorreu a operação das aplicações do dinheiro do servidor depositado na São José Previdência e que é aplicado no mercado financeiro. E após as informações coletadas com esses gestores, como é que foi a apuração dos fatos ocorridos? Em cima até do que falou o vereador Batista, é importante que a gente ressalte a complexidade do tema e do assunto, e os vereadores, eles buscaram esses apoios, essas ajudas para poder até entender
e traçar essa metodologia que não era fácil. E até para complementar, nós fizemos inclusive uma visita a São Paulo, junto ao interventor do Banco Central, porque houve uma intervenção na empresa onde os títulos foram negociados, que era a Atrium. Sim. E é como aqui nós sentíamos uma fragilidade, não tanto nas informações, mas assim um nexo que pudesse ligar tudo. Nós fomos inclusive a São Paulo falar com o interventor do Banco Central, falamos inclusive com o juiz da Fazenda de São Paulo, de Falências, onde está correndo esse processo, para que nós pudéssemos juntar mais algumas informações e tentar chegar a algumas conclusões, né? Mas como bem falou o vereador Batista, depois de ouvir as pessoas, de juntar os relatórios, tentar fazer uma conexão, é que se montou o relatório conclusivo com alguns indicativos, né? É lógico que sempre aquela expectativa de que a CPI pudesse chegar numa conclusão definitiva do que aconteceu, onde está e como fazer, às vezes ela se frustra porque ela acaba sendo a expectativa maior do que a própria capacidade ou do que a própria amplitude da CPI nesse contexto. Por outro lado, há de se ressaltar uma grande riqueza, inclusive do envolvimento do relator, o vereador Batista, não mediu esforços de ir a fundo, de tentar buscar, exatamente, nós estamos falando de 30 milhões, Sim. E de toda a comissão de ir atrás e tentar buscar. Então o relatório, ele foi o produto disso, com alguns indicativos de onde a comissão se sentiu impotente de chegar, porque os dados ou não tinham consistência, ou a base era frágil para que a gente pudesse fazer algumas afirmações, apesar de indícios, né? Não nos permitia fazer afirmações, mas indícios sim. Então ele fez alguns indicativos e algumas propostas de encaminhamento. Pois é, aqui no programa de hoje a gente gostaria de discutir essas questões, colocar, divulgar, né, o vereador Batista, como é que o resultado desse relatório. O senhor podia apontar então para a gente, rapidamente, em breve, se possível, os principais pontos que foram listados? Como a viagem, né, feita pela comissão, foi coordenada pelo vereador Moacir, que foi presidente da comissão a São Paulo, foi a partir daí que nós tivemos a noção de montar o quebra-cabeça. Sim. Porque os 3, 4 primeiros meses foi montar o quebra-cabeça. Uma das dificuldades que nós tivemos é que parte dos atuais gestores do São José Previdência já foram ex-diretores, ex-presidentes na gestão de 2008. E isso dificultou, porque acabavam escondendo o jogo. 2008 foi o ano que foram aplicados, né? Foram aplicados, né? Então, em 2008 foram aplicados 30 milhões de reais, né? O que constatamos é que esses títulos, eles simplesmente migraram da Uruminas, que é uma corretora que estava de posse dos títulos até novembro, e migraram para a Atrium em 21 de dezembro de 2008. Nós constatamos também que várias deliberações ou de aplicações, elas não passaram pelo Conselho, né? Foi com base em relatórios do Banco Central, foi com base em relatórios do Ministério da Previdência que nós chegamos a conhecer mais os fatos e a profundidade e a gravidade deles, né? Por exemplo, ao final mesmo, depois da CPI ter encerrado, nós encaminhamos o relatório para o Tribunal de Contas do Estado, que já tem uma auditoria interna, uma auditoria externa. Encaminhamos ao prefeito, ao procurador do próprio município, ao Ministério Público, que é nossa obrigação encaminhar, ao Banco Central e à própria São José Previdência. Então, ao encerrar, nós recebemos agora, do dia em setembro, um ofício do Ministério da Previdência confirmando de uma segunda auditoria, de uma terceira auditoria que eles fizeram ao longo de 2007, 2008, 2009, 2010. Ocorre que todas essas auditorias, elas foram omitidas pela direção da São José Previdência até 2008 e pelos gestores da São José Previdência de 2009, 2010, 2011, que omitiam do Conselho, omitiam da Câmara de Vereadores. Nós também não tínhamos conhecimento destes relatórios, profundos relatórios, complexo, mas ao mesmo tempo com fatos graves apontados pelo Ministério da Previdência e que simplesmente o presidente e o diretor administrativo da São José Previdência engavetavam os relatórios, né?
Portanto, os indícios de improbidade administrativa, os indícios de omissão, né, eles são muito grandes. Né? Agora, esses fatos, a quem cabe agora nesse momento fazer essa investigação? É o Ministério Público e aprofundar o Banco Central. No caso do Ministério Público, leio aqui, é de competência do Ministério Público, por meio da sua promotoria, propor ações civis de improbidade administrativa, bem como ações de ressarcimento ao erário. É de competência do tribunal receber as denúncias de falta de autoria. No caso, nós solicitamos que o Ministério Público, né, ele faça a investigação, né, e proceda os inquéritos, o inquérito administrativo, e proceda às ações, inclusive com as ações criminais, né, ou as ações que implicam em improbidade administrativa, tanto para o presidente quanto até o prefeito, se for comprovado que o prefeito também tomou conhecimento e nenhuma medida adotou no período de 2009, 2010, 2011. É bom deixar claro, a aplicação foi em 2008, mas o dinheiro não desapareceu em 2008. Passou 2009, passou 2010, passou 2011, e é só em 2011 que a Atrio é declarada decretado, foi liquidado, a liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Portanto, não é que tinha 30 milhões de reais aplicado em 2008 e o dinheiro desapareceu em 2008. Não, os títulos estavam em poder da Atrio, né? E a Atrio vendeu os títulos, e ninguém sabe se os títulos foram vendidos com autorização do presidente da São José Previdência ou do administrador, se de fato um dia ele foi adquirido, ou se foi adquirido e foi vendido. Agora, o fato mais, depois eu vou deixar a cargo do vereador Moacir falar um pouco, e depois eu falo um pouquinho vou relatar aqui o que diz o Ministério da Previdência agora no dia 21 de setembro de 2012. Portanto, nós não estamos tratando sobre um fato consumado em 2008. Nós estamos tratando de um fato que iniciou em 2008, que poderia ter sido estancado em 2009 ou em 2010, e não foi. E não foi, nós temos agora a prova. Por que não foi? Porque o mesmo administrador que, no meu ponto de vista, praticou um ato de improbidade administrativa em novembro de 2008 e com a transferência dos títulos para a Atrio em 2011, também em 2008, ele continuou como gestor da São José Previdência o ano de 2009, 2010, 2011, e tratou de esconder os fatos como de fato foram, né, maquiando os fatos e escondendo os relatórios que hoje nós temos condição de apresentá-los publicamente. Já o apresentamos ao Ministério Público. E cada setor tem uma responsabilidade, né, vereador? Por exemplo, a Câmara Municipal de fiscalizar, o próprio Executivo tem a sua responsabilidade, uma auditoria interna. Então, após esses relatórios, vocês esperam que o encaminhamento sejam esses, né? Sem dúvida. Eu acho que, até antes de responder, Lisandra, essa pergunta, é importante que a gente coloque assim para quem nos assiste entender. A Atrio, ela tinha um papel de guardiã dos títulos. Ela não tinha o papel de comercializar esses títulos. Em determinado momento desse período, ela comercializou, ou seja, ela usou os títulos da São José Previdência como garantia de uma operação dela, que não deu certo, e aí eles foram levados, entende? Então é como se dela fosse os títulos, ela usou, e ela não tinha essa autorização. Como bem disse o vereador Batista, essa autorização não existe por escrito, e o documento não existe nem da aquisição dos títulos e nem da autorização. Então esse processo ele ficou meio que no limbo aí da gente poder entender. O que nos deu uma determinada norte de que os títulos foram de fato adquiridos e que eles existiam, foi o próprio interventor em São Paulo, dizendo que, de fato, São José foi declarado como um credor de agora um recurso falido da Atrio, e que estaria então tendo direito a isso depois de levantar o patrimônio dessa empresa, já que ela agora estava sendo liquidada. Ela deixou de existir. Né? Então isso dava um indício nesse sentido. É lógico de que, em função disso tudo, a comissão tinha que, como bem falou o vereador, as oitivas foi-se buscar todas as pessoas envolvidas, as instituições envolvidas diretamente. Mas em determinados momentos, as informações que vinham
Elas giravam e conclusivamente não se dizia nada. Existia uma grande dificuldade, né? Por quê? Porque não dá de jogar tudo ao acaso dizendo que isso foi um grande azar de fazer uma operação financeira e tudo deu errado. Não, alguma coisa ali tem que haver um controle. Apesar de ser recente essa legislação, é recente a Previdência no setor público, é recente, como também essa característica de controle é um pouquinho ainda frágil. Essa é a grande preocupação que a CPI botou, inclusive, no seu relatório, que agora a gente possa ter um acompanhamento e um controle um pouco mais técnico, porque existe o Conselho, e o Conselho é formado por servidores, certo? Mas, poxa, levar para os servidores informações de mercado de capitais, de ações, de uma maneira geral, e buscar que ele tenha esse entendimento, não é tão fácil. Então, a CPI, inclusive, sugere de que uma coisa, são dois momentos. Um momento vamos buscar, né, descobrir agora e responsabilizar os responsáveis pelo que aconteceu, é um ponto. Tentar buscar recuperar esse recurso ou parte dele é um segundo ponto, inclusive esse foi o foco, um dos focos da viagem de São Paulo. E o terceiro é que medidas mitigatórias nós podemos propor para que não aconteçam mais. E uma dessas foi colocada pelo vereador Battisti. As pessoas que estavam na origem dos fatos continuam hoje, né? A outra questão é a seguinte, também ainda não começou uma ação positiva do Executivo, e a gente espera que comece, prevendo o quê? Mais técnicos, né, no acompanhamento, mais técnico na gestão e mais especialistas até nas sugestões das aplicações dos recursos. Uhum. Então, vereador, uma das situações agora que repassada para o presidente da Câmara, já que a comissão foi extinta em agosto, e concluiu seu trabalho em agosto, em 12 de outubro chegou o relatório do Ministério da Previdência. Uhum. Então, o que acontece quando você adquire um título público, a Previdência, né? Ela adquire através de uma operadora, de uma corretora, né? Legalizada, registrada no mercado. Ao adquirir esse título, você tem que abrir junto ao Banco Central uma conta Selic, e estabelecer uma custódia. O custodiante é aquele que tem a guarda, que guarda o teu título. Como um cartório guarda a tua escritura, no sistema financeiro tem que deixar numa instituição bancária a guarda, a custódia dos títulos. Uhum. E aí que este relatório da São José Previdência, do Ministério da Previdência, esclarece. Quando do nosso relatório na CPI, nós constatamos que não existia o contrato de custódia com o Átrio, entre a São José Previdência e a Átrio. Os diretores diziam, olha, não está aqui, está com a Átrio. Estavam mentindo, porque não existia. Porque é um fato grave. É um fato de improbidade, é um fato de relapso. É o mesmo que eu entregar para você 10 mil reais para você abrir uma conta bancária. Sabe? Olha, você vai lá, me abre uma conta bancária, inicia o processo para abrir a conta bancária. E você vai lá, não abre, você não, está tudo certo, está tudo localizado. Então esses títulos, no fundo, eles nunca estiveram custodiados na Átrio. Esses títulos, eu tenho certeza que eles sempre estiveram na mão da Átrio, registrado em nome delas e nunca na São José Previdência. Agora, através deste relatório agora, ao encerrar a CPI, que diz uma ata de abril de 2009, porque nós investigamos os fatos até 2008. Nós não procuramos fatos depois de 2009 da atual gestão, porque o nosso fato era aquele relativo às duas aplicações. Então, em abril de 2009, quando assume o atual prefeito e indica os novos gestores, os conselheiros receberam da mão do senhor Silvio Manuel, servidor da autarquia, né, e também diretor administrativo, o orçamento para contratar uma empresa de assessoria técnica. Citou ainda o presidente, que na época era o Silvio, que irá abrir conta ao Banco Central para custódia dos títulos públicos. Ou seja, aí o que diz, em abril, o ex-presidente, indicado em 2009, ele estava preocupado com a abertura da conta e com a custódia.
Então, diz o Ministério da Previdência, a partir desta última reunião, abril de 2009, o assunto custódia de títulos saiu em definitivo da pauta. E por que saiu? Percebe-se que o novo, diz o Ministério da Previdência, percebe-se que o novo presidente da São José Previdência, logo a assumir o cargo em janeiro de 2009, tomou ou já tinha tomado conhecimento de possível irregularidade na custódia das notas do Tesouro Nacional do regime geral da Previdência de São José. Tanto assim que, de imediato, logo na primeira aparição em reunião de conselho, já anunciou sua intenção de fazê-lo por intermédio do Banco Bradesco. Curiosamente, o senhor Silvio foi blindado, foi convocado e não encontramos o seu paradeiro para vir falar na CPI, porque ele tinha muito o que falar. Ele ia demonstrar que ele foi levado pelo senhor Silvio, diretor administrativo, a não abrir a conta. Diz ainda a Previdência, apesar do volume de recursos então aplicados na época de 29 milhões, que correspondiam a 71% do total de recursos da São José Previdência, o gestor de recursos, o senhor Silvio, cuidou de descartar a necessidade de custódia dos títulos, alegando a suposta decisão do Banco Central. Então, o fato, diz mais o fato da custódia ser através de uma operadora não descarta a possibilidade de fazê-lo através do Banco Bradesco, que era o que queria o presidente Silvio. Além disso, se a custódia junto à Átrio estivesse irregular, não faz sentido a menção de contratação desse tipo de serviço. Ou seja, não estava regular a custódia com a Átrio, e o senhor Silvio sabia e tentou regularizar, e foi impedido pelo senhor, desculpe, o senhor, eu estou confundindo Silvio com o ex-presidente da São José Previdência. O senhor Silvio era o diretor administrativo. O senhor Padilha. O senhor Padilha tentou desde o início abrir a conta. E foi impedido pelo senhor Silvio de abrir a conta de custódia no Bradesco, porque se tivesse aberto a conta de custódia na Bradesco dos 29 milhões, os 29 milhões estariam intactos. Porque os títulos não eram da Átrio. A Átrio se apoderou dos títulos porque não existia conta custódia em nome da São José Previdência. E não existia conta Selic em nome da São José Previdência. Então, agora a pergunta que eu faço: como pôde o senhor prefeito municipal, conhecedor que foi já em 2011 desse fato, manter o senhor Silvio no mesmo cargo, inclusive fazendo com que o senhor Silvio integrasse a comissão de investigação? Ele era o investigado e ele integrou a comissão de investigação. E na comissão, a CPI, nós indicamos ao prefeito que ele afastasse das suas funções na São José Previdência o seu Silvio, para que ele não impedisse a investigação. E ele conseguiu sim impedir a investigação. Ele conseguiu sim dar um outro formato e esconder os relatórios da Previdência, esconder os relatórios do Banco Central, inclusive não repassando para o Ministério, para a CPI. A CPI só veio ter noção da complexidade do fato depois da ida a São Paulo, para conversar com o juiz, onde o processo está em liquidação, e com o liquidante, e quando já no encerramento. E agora nós temos mais, eu faço juízo de valores, entendo que o senhor Silvio prevaricou, entendo que o senhor Silvio foi relapso, entendo que o senhor Silvio incorreu em prática de irregularidade administrativa pela omissão e pela tentativa de impedir que o trem tivesse o seu trilho correto a partir de 2009. Então as irregularidades também estão em 2009, elas estão em 2010 e começam a ser levantadas pela Câmara em 2011. Agora, sobre a questão de divisão do responsável, não há nenhuma responsabilidade da Câmara quanto aos fatos. Esses fatos eram fatos escondidos que só agora nós tomamos conhecimento. Por exemplo, em carta direcionada ao Sindicato dos Servidores Municipais, assinado pelo senhor Silvio, diretor da São José Previdência, ele diz: para o seu conhecimento, a São José Previdência, gestora de recursos próprios, foi recentemente auditada pelo Ministério da Previdência Social. Foi auditada, inclusive, com um conjunto de irregularidades, e escondeu
Não foi tornado... Não, segundo, sendo que os auditores não apontaram qualquer irregularidade, mentira, que possa corroborar com a sua manifestação, mantendo a auditoria externa com a empresa Valério. A São José Previdência contratou uma auditoria interna, pagou, de Curitiba, apontou um indício, olha, de barbaridade. Conclusão é o seguinte, dispensaram a empresa, nem sei se pagaram, e a questão é saber como é que o prefeito não viu isso acontecer nas suas próprias barbas. Então, como é que o prefeito de Djalma não percebeu o que estava acontecendo se tinha 2 relatórios do Ministério da Previdência, 2 relatórios do Banco Central, claro que nós tomamos conhecimento agora, e se tinha também um relatório de auditoria interna contratada pela própria prefeitura. Outra questão, vereador, também que é importante colocar, o senhor está falando sobre o relatório do Ministério da Previdência em cima do que foi encaminhado para eles do trabalho da comissão, a questão da falta de contrato, da ação de autarquia com a Atrium. E, vereador, também tem uma outra questão que vocês solicitaram, uma contratação de uma empresa de consultoria visando a implantação de melhor funcionamento da São José Previdência. Seria um encaminhamento também? Na parte das propostas, sim. Eu quero só puxar uma coisa um pouquinho antes e depois colocar. Às vezes as pessoas, no acompanhamento do trabalho da CPI, eles buscam talvez esvaziar o trabalho da CPI no esforço que ela fez. Sim. Mas para entender, até a primeira tentativa da CPI foi encaminhar ao Banco Central uma solicitação de informações que o Banco Central tenha com relação a toda essa questão que aconteceu com a Atrium. Porque quem determinou que a Atrium fosse liquidada foi o Banco Central. E nós não conseguimos essas informações por uma questão que é correta, que o Banco Central nos informou que só uma CPI de âmbito federal poderia permitir a abertura desses dados que são sigilosos. Então também alguma coisa está correndo no âmbito federal em função disso, mas que a Câmara Municipal não consegue acessar e não conseguiu acessar. Então ali teve uma dificuldade, mas por outro lado teve também uma demonstração de que algumas investigações e algum trabalho nesse sentido está sendo feito em nível federal, porque foi o que nos relataram nessas informações. Quando a Câmara fez a conclusão, como disse o vereador Batista, ela não tinha conhecimento desse relatório da Previdência, sim, mas ela, se nós olharmos bem as recomendações, ela já foi bastante feliz nas recomendações com relação a isso. Ela já previa, ela dizia, os indícios existem, então, mas é a coisa mais clara. Ela não estava falando que existiam ali culpados e não estava atribuindo naquele momento juízo de valor. Mas ela estava dizendo o seguinte, para que nós possamos fazer uma investigação correta, precisamos primeiro que as pessoas que naquele momento da data zero, ou seja, no momento da origem do fato, estavam lá envolvidas, elas estejam fora do processo para que a gente possa ir a fundo. Agora nós evidenciamos ao longo de todo o trabalho que existe uma fragilidade na questão das previdências municipais, no sentido exatamente técnico. Então, por isso houve a proposta de que se contrate uma empresa que faça o acompanhamento, da aplicação dos recursos, da própria gestão, uma empresa especializada em acompanhar, em sugerir e inclusive em estar auditando esse trabalho da São José Previdência e das futuras gestões da São José Previdência. Também se sugeriu, en passant, para não ser muito a miúde do que ia ser colocado, de que os próprios servidores que fossem escolhidos para fazer parte do conselho, que eles pudessem participar de uma capacitação, sim, e que houvesse um grupo, um núcleo da São José Previdência, um núcleo mantido, meio que rígido, especialista, mas que mantivesse, que não mudasse com tanta constância com a mudança das gestões, porque a São José Previdência, ela pertence ao trabalhador, o recurso, mas tem a gestão e o mando do executivo. Bom, como a gente está vendo, que o programa ele já está chegando no final, mas eu queria antes, o relatório da comissão foi entregue em agosto para os órgãos envolvidos, o Banco Central, o Ministério Público, o Ministério da Previdência, o próprio Executivo, e agora a comissão ela já finalizou os trabalhos, mas agora é o reflexo desse trabalho da comissão. Então seria o primeiro passo, o Ministério da Previdência já encaminhou o relatório dela, e como é que, para quem está em casa, para entender como é que vai funcionar os próximos passos? Isso é muito importante.
depois até o vereador Batista, eu sei que está terminando, que é um assunto muito denso, mas é importante de que a Câmara de São José, dentro da sua possibilidade, e a CPI dentro da sua possibilidade, fez tudo o que podia e fez os indicativos corretos, para que dali para frente, agora os órgãos competentes, aqueles que conseguem acessar informações que uma CPI municipal muitas vezes não consegue, possam fazer o trabalho. Sim. Agora sim, então começa o trabalho do Ministério Público, Tribunal de Contas, né, o Ministério da Previdência e o próprio Executivo, porque ele tem, há de se considerar, 30 milhões de reais em algum momento muito breve vai fazer falta. E tem que ser visto de que maneira isso vai ser suprido. Então os encaminhamentos foram nesse sentido e alguns resultados disso devem estar acontecendo e ainda não foram tornados públicos, e tantos outros estão acontecendo e já estão sendo tornados públicos. Vereador Batista, também para nós finalizarmos, para quem está nos assistindo, qual é o reflexo de um problema como é de um rombo, digamos assim, de 30 milhões do Fundo dos Servidores Municipais? Primeiro que as investigações precisam continuar, porque não pode desaparecer 30 milhões de reais da noite para o dia. Entendeu? Segundo, é que a empresa levou, essa Atrium, ela levou quase 140 milhões de vários fundos no Brasil, todas por negligência dos gestores, não é por falta de conhecimento. Porque os gestores da São José Previdência, um era especialista no mercado financeiro e já tinha conhecimento. O segundo fez vários cursos. Segundo, que muitas das aplicações pelos gestores, eles usurparam, tiraram o poder do Conselho Administrativo e deliberaram sem o conhecimento do Conselho. Não basta agora o que tiramos de lição? Se assume um novo gestor, um novo prefeito, tem que tomar conhecimento do que aconteceu. Porque o atual prefeito durante os 4 anos não tomou nenhuma previdência. Por quê? Porque utilizou a São José Previdência como manobra para pressionar o Fernando Elias e para pressionar vereador dentro da Câmara de Vereadores para passar para o lado dele. Isso é comprovado. Inclusive levando vereadores que estavam envolvidos a ocupar o cargo de secretário agora em 2011. O que fica de lição é para a nova prefeita, que afaste, a partir de janeiro, afaste os gestores todos, convoque um novo conselho, chame uma empresa auditoria independente que não tenha vinculação com essas que já levantaram, para fazer um aprofundamento. Cobre do Ministério Público do Estado uma investigação rigorosa. Cobre o resultado de uma auditoria que o tribunal começou em 2009. Onde está a auditoria do Tribunal de Contas de 2009? Que ela foi iniciada por representação do Banco Central, foi engavetada no Tribunal de Contas do Estado. Claro, por alguma deficiência técnica, sim, porque nenhum Tribunal de Contas hoje, agora já está preparado, mas 3 anos atrás não estava. Mas São José já incorreu em 2 vezes. Incorreu em 2004 por aplicar no Banco Santos 250 mil, e esse dinheiro perdeu-se a metade. Durante 2008 todo, a cota patronal descontada pela prefeitura não foi depositada na conta São José Previdência. Quem estava pagando era o atual prefeito. E por que o atual prefeito então não tratou de fazer uma devassa na São José Previdência se ele assumiu um rombo de 6 milhões de reais? Porque usou isso como massa de manobra, como pressão para ganhar apoiadores que ele deveria inclusive ter dispensado há muito tempo. Segundo, se durante um ano todo, 2008, a parte patronal não é recolhida para São José Previdência e o presidente que estava na São José Previdência continuou no ano seguinte como gestor da São José Previdência na parte administrativa. Ele que pegou o dinheiro, ele, por exemplo, só para encerrar, porque eu fiz algumas acusações e vou reiterá-las aqui, porque essa agora é de fórum íntimo, não é mais do vereador, não é mais do presidente, não está no relatório, porque isso veio agora à tona. Após a conclusão Após a CPI, conclusão. né?
O presidente Padilha buscou informações para que se abrisse uma conta Selic diretamente junto ao Banco do Brasil, porém foi informado que deveria ser através de uma DTVM, que seria Átrio. Como esses títulos já estavam custodiados na empresa Átrio, assim ficou. Só que depois a Previdência pede numa notificação que a São José Previdência agora, em 2012, março de 2012, que a São José Previdência apresente então o contrato de custódia. Os gestores dizem o seguinte: procuramos em toda a documentação existente e não o localizamos. Conclusão: não houve contrato de custódia. Isso é um crime. Isso é um crime praticado pelos ex-gestores e que esconderam E crime por quê? Porque esconderam da CPI, esconderam da Câmara, esconderam no Ministério no Ministério Público. Ao Ministério Público, eles levaram a doutora Márcia a arquivar a primeira representação. Mentiram para a doutora Márcia na primeira representação e a doutora Márcia abriu a segunda por intermédio do Banco Central. E tem uma terceira que ela é obrigada a abrir por conta da CPI. Então é gravíssimo. Então isso fica uma lição para nós, não, fica uma lição para a futura prefeita de como não deve agir. E como tem que ser responsáveis também aqueles servidores que são indicados para o Conselho, né? E que não pode ser perpétuo, né? E que esses diretores da São José da Previdência, eles precisam ter um mandato de 2 anos ou de 4 anos para que eles assumam o ônus e o bônus, e não venham a ser apenas indicação política partidária para fazer acerto de ter maioria, de passar a ter maioria na Câmara de Vereadores, conforme aconteceu no último pedido. Eu vejo como se nós tivéssemos recebido esse último relatório do Ministério da Previdência, eu acho que teria gente hoje presa da São José Previdência. Teria gente presa nas próprias CPI, por ter mentido para a CPI. Mas agora vai continuar, né? Após da CPI nós não temos mais o que fazer, mas nós ouvimos depoimento e teria que ser convocado testemunho, não testemunha, como ré mesmo, sim, pela CPI, e ter deflagrado como a prisão, porque mentiu para a CPI, o senhor Silvio mentiu para a CPI descaradamente e omitiu da CPI todo o relatório da São José Previdência. O senhor Silvio disse que existia uma custódia que nunca foi feito e impediu o ex-presidente Padilha, que entrou em 2009, de ter criado a conta Selic e ter buscado a Selic. Agora eu digo, alguma coisa há nesse mato. Algum coelho há nesse mato, e eu tenho certeza que cabe ao Ministério Público apurar, inclusive com quebra, que eu sou favorável, quebra do sigilo fiscal e bancário dessas pessoas, coisas que nós da CPI não teríamos como fazê-lo, porque não existia naquele momento os indícios ainda. Como também tem que rastrear a venda dos títulos que saíram da São José Previdência e a Átrio pegou, porque nós tentamos isso através do Banco Central e eles responderam por uma questão de sigilo bancário, eles não podiam dizer onde estava o título, para quem foi vendido. E aí que é a chave do problema. Quando foi vendido? Eu tenho certeza que em 2009 não foi vendido. A não ser que o senhor Silvio soubesse para quem foi vendido. Então, alguma vantagem alguém obteve no ano de 2009, no ano de 2010 e no ano de 2008 para manter essa situação oculta como ficou durante um bom tempo. O senhor quer concluir, vereador Môncio? Eu acho que até concluir assim que é importante que tudo que foi levantado, ele passa a ser um documento oficial e está guardado na Câmara e já foi encaminhado aos órgãos oficiais. A partir do momento que relatórios posteriores começarem a apontar discrepância entre aquilo que foi relatado na CPI e o que verdadeiramente aconteceu, sem sombra de dúvida, os órgãos competentes vão chamar e vão fazer uma junção dos dados e vão apurar os responsáveis e vão, sem sombra, eu não vejo dúvida nisso, e vão responsabilizá-los disso. E uma das conclusões também da CPI, para finalizar, ela requer a 8ª Promotoria da Justiça da Comarca aqui de São José o aprofundamento das investigações, instaurando um inquérito criminal, se for necessário, ajuizamento das ações cabíveis. Como os vereadores colocaram aqui, a comissão ela terminou seu trabalho em agosto, mas agora vai vir o aprofundamento das investigações pelo Ministério Público. O Tribunal de Contas também já tem uma investigação para
paralelo. Eu agradeço o vereador Moacir e o vereador Batiste pela presença aqui no estúdio, pelas informações e colocar a gente a par dos trabalhos da comissão da CPI da Autarquia São José Previdências. A gente fica por aqui, até o próximo programa.